tarde, boa noite, boa madrugada. E no nosso Booktuber de hoje, a resolução número 510, de 7 de abril de 2016. Vamos à leitura para que você, que está sem tempo de ler, possa escutar esta nossa singela contribuição e aí ficar por dentro da íntegra do documento. Eu sou a professora Elcia Macedo e este é o canal Elcia Macedo Academy. Vamos que vamos. Curta, comenta e vamos à leitura da resolução número 510 de 7 de abril de 2016. Nós estamos no canal do YouTube e também no podcast Elcia Macedo Academy. Obrigada por estar conosco. O plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua 59ª reunião extraordinária, realizada nos dias 6 e 7 de abril de 2016, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 2009, de 11 de julho de 2006, e, considerando que a ética é uma construção humana, portanto histórica, social e cultural, considerando que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos, considerando que o agir ético do pesquisador demanda a ação consciente e livre do participante, considerando que a pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos direitos dos participantes, devendo ser concedida, avaliada e realizada, considerando que as ciências humanas e sociais têm especificidades nas suas concepções e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece uma acepção pluralista de ciência, da qual decorre a adoção de múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, bem como lidam com contribuições de significado, práticas e representações sem intervenção direta no corpo humano, com natureza e grau pesquisador participante se constrói continuamente no processo da pesquisa, podendo ser redefinida a qualquer momento no diálogo entre subjetividades, implicando reflexividade e construção de relações não hierárquicas, considerando os documentos que constituem de relações não hierárquicas, os documentos que constituem os pilares do conhecimento e da afirmação da dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano, como 1948, e a Declaração Interamericana de Direitos e Deveres Humanos de 1948, considerando a existência do sistema dos comitês de ética em pesquisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, considerando a existência do sistema dos comitês de ética em pesquisa e da Comunicação Nacional de Ética em Pesquisa, considerando que a Resolução 466, artigo 13.3, reconhece as especificidades éticas das pesquisas nas ciências humanas e sociais e de outras que se utilizam
de metodologias próprias dessas áreas, dadas suas particularidades, considerando que a produção científica deve implicar benefícios atuais ou potenciais para o ser humano, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida a partir do respeito aos direitos civis, sociais e culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e considerando a importância de se construir um marco normativo claro, preciso e plenamente compreensível por todos os envolvidos nas atividades de pesquisa. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre as normas aplicáveis à pesquisa em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta resolução. Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP-CONEP pesquisa de opinião pública com participação não identificadas. Pesquisa que utilize informações de acesso público nos termos da Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Pesquisa que utilize informações de domínio público. Pesquisa censitária. Pesquisa com bancos de dados cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual. Pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura científica. Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem os dados que possam identificar o sujeito. Atividade realizada com intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso técnico, de profissionais em especialização. Parágrafo 1º. Não se enquadram no inciso antecedente trabalhos de conclusão de curso, monografias e similares, devendo-se nestes casos apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP-CONEP. Parágrafo 2º. Durante o planejamento e a execução da atividade da educação, ensino e treinamento, surge a intenção de incorporação dos resultados dessas atividades em um projeto de pesquisa, dever-se-á de forma obrigatória apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP-CONEP. Capítulo 1. Dos termos e definições. Artigo 2º. Para os fins desta resolução, adotam-se os seguintes termos e definições. 1. Assentimento livre e esclarecido. Anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou indivíduos impedidos de forma temporária ou de não consentir na medida de sua compreensão e respeitadas suas singularidades, após esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, justificativa, objetivos, métodos, potenciais, benefícios e riscos. A obtenção do assentimento não elimina a necessidade do consentimento do responsável. Antes da pesquisa é aquela prestada para atender danos imateriais decorrentes, direto ou indiretamente, da pesquisa. 3. Benefícios, contribuições atuais ou potenciais da pesquisa para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido
e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida, a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 4. Confidencialidade é a garantia do resguardo das informações contra a sua revelação não autorizada. 5. Consentimento livre e esclarecido. Anuência do participante da pesquisa ou do seu responsável legal, livre de simulação, fraude, erro, intimidação, após o esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, sua justificativa, seus objetivos, métodos potenciais, benefícios e riscos. Acesso público. Dados que podem ser utilizados na produção de pesquisa e na transmissão de conhecimento e que se encontram disponíveis sem restrição ao acesso dos participantes, pesquisadores e dos cidadãos em geral, não estando sujeitos a limitações relacionadas à privacidade, à segurança ou ao controle de acesso. Essas informações podem estar processadas ou não e contidas em qualquer meio, suporte e formato produzido ou gerido por órgãos públicos ou privados. 7. Dano material. Lesão que atinge o patrimônio do participante da pesquisa em virtude das características ou dos resultados do processo de pesquisa, impondo uma defesa pecuniária ou diminuindo suas receitas auferidas ou que poderiam ser auferidas. 8. Dano imaterial. Lesão indireto ou bem, lesão física e psíquica, saúde, honra, imagem e privacidade ilicitamente produzida ao participante da pesquisa por características ou resultados do processo de pesquisa. 9. Discriminação. Caracterização ou tratamento social de uma pessoa ou grupo de pessoas com consequente violação da dignidade humana, dos direitos humanos e sociais e das liberdades fundamentais dessa pessoa ou grupo de pessoas. 10. Esclarecimento, processo de apresentação clara e acessível da natureza da pesquisa, sua justificativa, seus objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos, concedido na medida da compreensão do participante a partir de suas características individuais, sociais, econômicas e culturais e em razão das abordagens metodológicas aplicadas. Todos esses elementos determinam se o esclarecimento dar-se-á por documento escrito, por imagem ou de forma oral registrada ou sem registro. 11. Uma ou mais características, estigma de uma pessoa ou grupo de pessoas com consequente violação à dignidade humana, aos direitos humanos e liberdades fundamentais da pessoa ou grupo de pessoas. 12. Etapas preliminares de uma pesquisa são assim consideradas as atividades que o pesquisador tem que desenvolver para averiguar as condições de possibilidade de realização da pesquisa, incluindo investigação documental e contatos diretos com possíveis participantes, sem sua identificação e sem um registro público e formal das informações assim obtidas, não devendo ser confundidas com estudos exploratórios ou com pesquisas piloto, que devem ser consideradas se nas etapas preliminares as visitas às comunidades, aos serviços, às conversas com lideranças comunitárias, entre outros. 13. Participante da pesquisa, indivíduo ou grupo, que não sendo membro da equipe de pesquisa, dela participa de forma esclarecida e voluntária, mediante a concessão de consentimento e também, quando couber, de assentimento, nas formas descritas nessa resolução.
14. Pesquisa de opinião pública, consulta verbal ou escrita de caráter pontual, realizada por meio de metodologia específica, através da qual o participante é convidado a expressar sua preferência, avaliação ou sentido que atribui a temas, a atuação de pessoas e organizações ou a produtos e serviços, sem possibilidade de identificação do participante. 15. Pesquisa encoberta. Pesquisa conduzida sem que os participantes sejam informados sobre objetivos e procedimentos de estudo e sem que o seu consentimento se justifique em circunstâncias nas quais a informação sobre objetivos e procedimentos alteraria o comportamento-alvo do estudo ou quando a utilização deste método se apresenta como única forma de condução do estudo, devendo ser explicitado ao CEP e o procedimento a ser adotado pelo pesquisador como participante no que se refere aos riscos, comunicação ao participante e o uso dos dados coletados, além do compromisso ou não com a confidencialidade, sempre que se mostre factível o consentimento dos participantes deverá ser buscado posteriormente. 16. Pesquisa em ciências humanas e sociais, aquelas que se voltam para o conhecimento e compreensão das condições existentes, vivências e saberes das pessoas e dos grupos em suas relações sociais, culturais, suas ordenações históricas e políticas e suas formas de subjetividade de comunicação, de forma direta ou indireta, incluindo as modalidades de pesquisa que envolvem intervenção. 12. Pesquisador responsável. Pessoa com no mínimo título de tecnólogo, bacharel ou licenciatura, responsável pela coordenação e realização da pesquisa e pela integridade e bem-estar dos participantes do processo de pesquisa. No caso de discentes de graduação que realizam pesquisa para elaboração de trabalho de conclusão de curso, a pesquisa será registrada no CEP sob responsabilidade do respectivo orientador do TCC. 18. Preconceito. Valor negativo atribuído a uma pessoa ou grupo de pessoas com consequente violação dos direitos civis, políticos e de direito do participante da pesquisa de manter o controle sobre suas escolhas e informações pessoais e de resguardar sua intimidade, sua imagem e seus dados pessoais, sendo uma garantia de que essas escolhas de vida não sofrerão invasões indevidas pelo controle público, estatal ou não estatal, e pela reprovação social a partir de características ou dos resultados da pesquisa. Processo de consentimento. E assentimento é o 20. Processo pautado na construção de relação de confiança entre pesquisador e participante da pesquisa, em conformidade com sua cultura e continuamente aberto ao diálogo, ao questionamento, não sendo o registro de sua obtenção necessariamente escrito. 21. Protocolo de pesquisa conjunto de documentos contemplado a folha de rosto e o projeto de pesquisa com a descrição da pesquisa e seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, a qualificação dos pesquisadores e todas as instâncias responsáveis. Aplica-se o disposto na norma operacional do Conselho Nacional de Saúde em vigor ou outro que tenha substituí-la, no que couber, e quando não houver prejuízo estabelecido nesta resolução. 22. Registro do consentimento ou do assentimento. Documento em qualquer meio, formato ou mídia, como papel, áudio, filmagem, mídia esclarecido, sendo a forma de registro escolhida a partir das características individuais, sociais, linguísticas, econômicas e culturais do participante da pesquisa e em razão das abordagens metodológicas aplicadas. 23. Relatório final. É aquele apresentado no encerramento da pesquisa, contendo todos os resultados. 24. Ressarcimento.
Compensação material dos gastos decorrentes da participação na pesquisa, ou seja, despesas de participantes e seus acompanhantes, tais como transporte e alimentação. 25. Risco da pesquisa. Possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural do ser humano em qualquer etapa da pesquisa dele decorrente. E 26. É o último do capítulo 1. Ao pessoa ou grupo de pesquisa tenha reduzida a capacidade de tomar decisões e opor resistência na situação da pesquisa em decorrência de fatores individuais, psicológicos, econômicos, culturais, sociais ou dos princípios éticos das pesquisas em ciências humanas e sociais. Artigo 3º. São princípios éticos das pesquisas em ciências humanas e sociais. 1. Reconhecimento da liberdade e autonomia de todos os envolvidos no processo de pesquisa, inclusive de liberdade científica e acadêmica. 2. Defesa dos direitos humanos e recusa do arbítrio, de autoritarismo e do autoritarismo nas relações que envolvem os processos de pesquisa. 3. Respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos, bem como aos hábitos e costumes dos participantes das pesquisas. 4. Empenho na ampliação e consolidação da democracia por meio da socialização, da produção de conhecimento resultante da pesquisa, inclusive em formato acessível ao grupo ou população que foi pesquisada. 5. Recusa de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de indivíduos e grupos vulneráveis e discriminados e as diferenças dos processos de pesquisa. 6. Garantia de assentimento ou consentimento dos participantes das pesquisas esclarecidos sobre seu sentido e implicações. 7. Garantias da confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da produção de sua identidade, inclusive do uso de sua imagem e voz. 8. Garantia da não utilização por parte do pesquisador das informações obtidas em pesquisa em prejuízo dos seus participantes. 9. Compromisso de todos os envolvidos na pesquisa de não criar, manter ou ampliar situações de risco ou vulnerabilidade para indivíduos e coletividades, nem acentuar o estigma, o preconceito ou a discriminação. E 10. Compromisso de propiciar assistência a eventuais danos materiais e imateriais decorrentes da participação na pesquisa, conforme o caso, sempre e enquanto necessário. Então, este foi o capítulo 2 da Resolução 510/2016. Capítulo 3 do processo de consentimento do assentimento livre e esclarecido, artigo 4º. O processo de consentimento do assentimento livre e esclarecido envolve o estabelecimento de relação de confiança entre pesquisador e participante, continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento, podendo ser obtido ou registrado em qualquer das fases de execução da pesquisa, bem como retirado a qualquer momento sem qualquer prejuízo do participante. Artigo 5º. O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido pode ser realizado por meio de uma expressão oral, escrita, língua de sinais ou de outras formas que se mostrem adequadas, devendo ser consideradas as características individuais, sociais, econômicas e culturais da pessoa ou grupo de pessoas participante da pesquisa e as abordagens metodológicas aplicadas. Parágrafo 1º. O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido
deve ocorrer de maneira espontânea, clara e objetiva e evitar modalidades excessivamente formais, no clima de mútua confiança, assegurando comunicação plena e interativa. Parágrafo 2º. No processo de comunicação de consentimento e do assentimento livre e esclarecido, o participante deverá ter a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, bem como dispor do tempo que lhe for adequado para a tomada de uma decisão autônoma. Artigo 6º. O pesquisador deverá buscar o momento, condição e local mais adequado para que os esclarecimentos sobre a pesquisa sejam efetuados, considerando para isso as peculiaridades do convidado a participar da pesquisa, a quem será garantido direito de recusa. Artigo 7º. O pesquisador deverá assegurar espaço para que o participante possa expressar seus receios ou dúvidas durante o processo de pesquisa, evitando qualquer forma de imposição ou constrangimento, respeitando a sua cultura. Artigo 8º. As informações sobre a pesquisa devem ser transmitidas de forma acessível e transparente, para que o convidado a participar de uma pesquisa ou seu representante legal possa se manifestar de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida. Artigo 9º. São direitos dos participantes: 1. Ser informado sobre a pesquisa. 2. Desistir a qualquer momento de participar da pesquisa sem qualquer prejuízo. 3. Ter sua privacidade respeitada. 4. Ter garantida a confidencialidade das informações pessoais. 5. Decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública. 6. Ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa nos termos da lei. E 7. O ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua participação na pesquisa. Seção 1 do capítulo 3. Seção 1. A obtenção do consentimento e do assentimento. Artigo 10. O pesquisador deve esclarecer o potencial participante na medida de sua compreensão e respeitar as suas singularidades sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, direitos, riscos e potenciais benefícios. Artigo 11. O consentimento do participante da pesquisa deverá ser particularmente garantido àquele que, embora plenamente capaz, esteja exposto a condicionamentos específicos ou sujeito à relação de autoridade ou de dependência, caracterizando as situações passíveis de limitação da autonomia. Artigo 12. Deverá haver justificativa da escolha de crianças e adolescentes, de pessoas em situação de diminuição de sua capacidade e da decisão do protocolo a ser aprovado pelo consentimento pelo sistema CEP-CONEP. Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, deverão ser obtidos o assentimento do participante e o consentimento livre e esclarecido por meio dos representantes legais de participantes da pesquisa, preservando o direito à informação e à autonomia do participante, de acordo com a sua capacidade. Artigo 13. Em comunidades cuja cultura reconheça a autoridade do líder ou do coletivo sobre o indivíduo, como é o caso de algumas comunidades tradicionais, indígenas ou religiosas, por exemplo, a obtenção da autorização para a pesquisa deve respeitar tal particularidade,
sem prejuízo do consentimento individual quando possível e desejável. Artigo 14. Quando for inviável a realização do processo de consentimento livre e esclarecido, a dispensa desse processo deve ser justificada, solicitada pelo pesquisador responsável ao sistema CEP-CONEP para apreciação. Seção 2. Do registro do consentimento e do assentimento. Artigo 15. O registro do consentimento e do assentimento é o meio pelo qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante ou do seu responsável legal sob a forma escrita, sonora e imagética ou em outras formas que atendam às características da pesquisa dos participantes, devendo conter informações em linguagem clara e de fácil entendimento para o suficiente esclarecimento sobre a pesquisa. Parágrafo 1º. Quando não houver registro de consentimento e do assentimento, o pesquisador deverá entregar o documento ao participante que contempla as informações previstas para o consentimento livre e esclarecido sobre a pesquisa. Artigo 2º. A obtenção de consentimento pode ser comprovada também por meio de testemunha que não componha a equipe de pesquisa e que acompanhou a manifestação do consentimento. Artigo 16. O pesquisador deverá justificar um meio de registro mais adequado, considerando para isso o grau de risco envolvido, as características do processo da pesquisa e do participante. Parágrafo 1º. Os casos em que seja inviável o registro de consentimento ou do assentimento livre e esclarecido, privacidade e confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado. A dispensa deve ser justificada pelo pesquisador responsável no sistema CEP-CONEP. Parágrafo 2º. A dispensa do registro de consentimento ou de assentimento não isenta o pesquisador do processo de consentimento ou de assentimento, salvo nos casos previstos nessa resolução. Parágrafo 3º. A dispensa do registro do consentimento deverá ser avaliada e aprovada pelo sistema CEP-CONEP. Artigo 17. Do registro de consentimento livre e esclarecido em seus diferentes formatos. 1. A justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com informação sobre métodos a serem utilizados em linguagem clara e acessível aos participantes da pesquisa, respeitando a natureza da pesquisa. 2. A explicitação dos possíveis danos decorrentes da participação na pesquisa, além da apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para evitar situações que possam causar dano, considerando as características do participante da pesquisa. 3. A garantia de plena liberdade do participante da pesquisa para decidir sobre sua participação, podendo a garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa, seja pessoa ou grupo de pessoas, durante todas as fases da pesquisa, exceto quando houver sua manifestação explícita em sentido contrário, mesmo após o término da pesquisa. 5. Informação sobre a forma de acompanhamento, considerando benefícios quando houver. 6. Garantir aos participantes do acesso aos resultados da pesquisa, explicitação da garantia ao participante de ressarcimento e a descrição das formas de abertura das despesas realizadas pelo participante decorrentes da pesquisa quando houver. 8. Formulação de endereço, e-mail, contato telefônico dos responsáveis pela pesquisa, breve explicação
sobre o que é o CEP, bem como o endereço, e-mail, contato, telefone do CEP local e, quando for o caso, da CONEP, do consentimento sempre que solicitado. Parágrafo 1º. Nos casos em que algum dos itens não for contemplado na modalidade de registro escolhida, a informação deverá ser entregue ao participante em documento complementar, de maneira a garantir que todos os itens supracitados sejam informados aos participantes. Parágrafo 2º. Nos casos em que o consentimento ou assentimento livre e esclarecido não for registrado por escrito, o participante poderá ter acesso ao registro do consentimento ou do assentimento sempre que solicitado. Parágrafo 3º. Nos casos em que o consentimento ou assentimento livre e esclarecido for registrado por escrito de uma via assinada pelo participante, pelo pesquisador responsável, deve ser entregue ao participante. Parágrafo 4º. O assentimento do participante da pesquisa deverá constar. Capítulo 4 dos riscos. Artigo 18. Nos projetos de pesquisa em ciências humanas e sociais, a definição e a gradação do risco resultam da apreciação de seus procedimentos metodológicos e do seu potencial de causar danos maiores ao participante do que os existentes na vida cotidiana, em consonância com o caráter processual e dialogal dessas pesquisas. Artigo 19. O pesquisador deve estar sempre atento aos riscos que a pesquisa possa acarretar aos participantes em decorrência dos seus procedimentos, devendo, para tanto, serem adotadas medidas de precaução e proteção a fim de evitar dano ou atenuar seus efeitos. Parágrafo 1º. Quando o pesquisador perceber qualquer possibilidade de dano ao participante decorrente da participação na pesquisa, deverá discutir com os participantes as providências cabíveis, que podem incluir o encerramento da pesquisa e informar o sistema CEP-CONEP. Parágrafo 2º. O participante da pesquisa que vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no registro de consentimento livre e esclarecido, tem direito à assistência e a buscar indenização. Artigo 20. O pesquisador deverá adotar todas as medidas cabíveis para proteger o participante quando criança, adolescente ou qualquer pessoa cuja autonomia esteja reduzida ou que seja sujeita à relação de autoridade ou dependência que caracterize situação de limitação da autonomia, reconhecendo a sua situação peculiar de vulnerabilidade, independentemente do nível do risco da pesquisa. Artigo 21. O risco previsto no protocolo será graduado nos níveis mínimo, baixo, moderado ou elevado, considerando sua magnitude em função de características e circunstâncias do projeto, conforme definição da resolução específica sobre tipificação e gradação de risco e sobre tramitação dos protocolos. Parágrafo 1º. A tramitação dos protocolos será diferenciada de acordo com a gradação do risco. Parágrafo 2º. A gradação do risco deve distinguir diferentes níveis de precaução e proteção em relação ao participante da pesquisa. O participante da pesquisa. Capítulo 5 do procedimento de análise ética no sistema CEP-CONEP. Artigo 22. O protocolo a ser submetido à avaliação ética somente será apreciado se for apresentada toda a documentação solicitada pelo sistema CEP-CONEP, tal como descrita a esse respeito na norma operacional do CNS em vigor, no que couber, e quando não houver prejuízo no estabelecido
desta resolução. Considerando a natureza, os projetos de pesquisa serão inscritos na plataforma Brasil para sua avaliação ética, da forma prevista na resolução e na resolução específica de graduação, tipificação de risco e tramitação dos protocolos. Artigo 24. Todas as etapas preliminares necessárias para que o pesquisador elabore seu projeto não são alvo de avaliação do sistema CEP-CONEP. Artigo 25. Sobre os aspectos éticos dos projetos, considerando os riscos e a devida proteção dos direitos dos participantes da pesquisa. Parágrafo 1º. A avaliação científica dos aspectos teóricos dos projetos submetidos a essa resolução compete às instâncias acadêmicas específicas, tais como comissões acadêmicas de pesquisa, bancas de pós-graduação, instituições de fomento à pesquisa, dentre outros. Não cabe ao sistema CEP-CONEP a análise do desenho metodológico em si. Parágrafo 2º. A avaliação a ser realizada no sistema segue em riscos aos participantes. Artigo 26. A análise ética dos projetos de pesquisa e que trata dessa resolução só poderá ocorrer nos comitês de éticas e de pesquisas que comportam a representação equânime de membros das ciências humanas e sociais, devendo os relatos serem escolhidos dentre os membros qualificados dessa área de conhecimento. Artigo 27. A pesquisa realizada por alunos de graduação e de pós-graduação que seja parte do projeto do orientador já aprovada pelo CEP-CONEP pode ser apresentada como emenda ao projeto aprovado. Capítulo 6. Do pesquisador responsável. Artigo 28. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, é indeclinável e compreende os aspectos éticos legais, cabendo-lhe apresentar o protocolo devidamente instruído ao sistema CEP-CONEP, aguardando a decisão de aprovação ética antes de iniciar a pesquisa conforme definido em resoluções específicas e tipificação e gradação de risco. 2. Conduzir o processo de consentimento e de assentimento livre e esclarecido. 3. Apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela CONEP a qualquer momento, sob sua guarda e responsabilidade por um período mínimo de 5 anos após o término da pesquisa. 5. Apresentar um relatório final que o projeto foi desenvolvido conforme delineado, justificando quando ocorrida a sua mudança ou interrupção. E agora vamos para o capítulo 6. Eu não disse que era pequenininho esse. O 6 era pequenininho também. Das disposições transitórias no âmbito da CONEP para implementação, acompanhamento, proposição de atualização desta resolução e do formulário próprio para a inscrição dos protocolos relativos a projetos das ciências humanas e sociais na plataforma Brasil, bem como a proposição dos projetos de formação e capacitação na área. Parágrafo único. A instância prevista no caput CONEP, representante das associações científicas nacionais de ciências humanas e sociais, membros dos CEPs das ciências humanas e sociais e de usuários. Artigo 30. Deverá ser estimulado o ingresso de pesquisadores e demais profissionais atuantes nas ciências humanas e sociais nos colegiados do CEP existentes, assim como a criação de novos CEP, mantendo-se interdisciplinaridade em sua composição. Artigo 31. Os aspectos relacionados às modificações necessárias da plataforma Brasil
estarão em vigor quando da atualização do sistema. Capítulo 8º, degradação aqui completa. É um texto pequeno, só tem 10 laudas. Artigo 32, né? Capítulo 8, das disposições finais, artigo 32. Aplica-se o dispositivo nos itens 7, 8, 9 e 10 da Resolução CNS número 466, de 12 de dezembro de 2012, no que couber e quando não houver prejuízo ao disposto nessa resolução. Parágrafo único. Em situações não contempladas por essa resolução, prevalecerão os princípios éticos contidos na resolução CNS 466 de 2012, a equidade dos membros titulares e suplentes indicados pelo CEP entre a área das ciências humanas e sociais e as demais áreas que a compõem, garantindo a representação equilibrada das diferentes áreas na elaboração de normas e no gerenciamento do sistema CEP-CONEP. Artigo 34. A resolução entra em vigor na data de sua publicação. Presidente do Conselho Nacional de Ciência e 10, de 7 de abril de 2016, nos termos do decreto de delegação de competência de 12 de novembro de 91, Marcelo Castro, ministro de Estado da Saúde, publicado no Diário Oficial, número 98, na terça-feira, 24 de maio de 2016, seção 1, páginas 44, 45 e 46. Que bom que você ficou conosco até em breve, uma próxima leitura no nosso podcast e no nosso canal do YouTube. É o Seu Macedo Academy.